Oi, tá conseguindo me ouvir? Que saudade. Obrigado. Ai, que bom, que bom. Nossa, foi um sufoco, eu quase morri do coração agora. Oi, Otávio. A convidada já vai chegar. Aí eu convidei. Oi, a Camila. Oi, Camila. Oi, Pink Freud, tudo bem? Tá aqui. Oi, Camila. Oi, Mari, tudo bem? Consegue me ver? Tudo? Consigo, tá conseguindo me ouvir? Tô te ouvindo, só não tô te vendo. Ai, eu não... deixa eu ver. Deixa eu ligar a câmera. Será que ela tá aqui? Não, a câmera tá ligada. Eu tô conseguindo te ver. É que eu só consigo me ver por enquanto, tá? Mas vou tentar clicar em alguma coisa aqui pra ver se altera. Ok, pelo menos você tá conseguindo me ouvir bem, né? Aham, tô te ouvindo direitinho. Ai, que bom. Desculpa o transtorno. O meu Instagram, ele decidiu, assim, nos últimos minutos, não querer. Ele falou, não vou funcionar hoje. Ah, não Então, tem agora a gente tá problema. fazendo para esse Instagram. Ok. Deixa eu ver Agora aqui são. também. Talvez se eu virar. Não, ainda não consigo te ver. Eita. Ah, eu tô conseguindo te ver, eu só não sei o que talvez esteja acontecendo. Talvez a sua câmera não esteja, não tá habilitada. Pois é, deve ser, mas eu vou conectar aqui também no computador pra eu te vendo junto, tá? Opa, Tá mas bom. sabia? Agora, não, agora está certo. Ele estava todo virado. Eu tô de pé pra ti. Você tá assim, ó. Tá deitada de lado. Ah, eu tô deitado de lado. Então tá, vamos tentar resolver. Aí, oi pra todo mundo que tá na live. Boa noite, pessoal. Beijinhos pra vocês. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Peraí. Oi, Grilos, tudo bem? Oi, Tati. Tá conseguindo me ver agora? Agora deu certo? Tá de pé? Ai, que bom que deu tudo certo, que você tá conseguindo me ver hoje. Eu consigo te ver pelo computador, então tá tudo certo. Ai, que bom! Eu Tá um tava olho tentando aqui e outro entender lá. se você. Eu tava tentando entender se você tinha conseguido me ver ainda. Mas, muito prazer. Primeiramente, queria agradecer por você ter aceitado o convite. Eu tô muito feliz com a sua participação aqui e por estar apoiando o projeto também. Para todo mundo que está chegando, eu vou me apresentar. Primeiramente, eu me chamo Mari. Meus pronomes são ela, dela e ele, dele. Eu faço parte do projeto Cinema em Movimento. Esse projeto, ele ocorre já há mais de 20 anos, e nesse ano a gente está no circuito universitário. E esse circuito, ele está ocorrendo no Brasil todo, em todos os territórios, e a gente está levando filmes com temáticas de direitos humanos para as instituições públicas, e são sessões gratuitas de cinema. E não serão só sessões presenciais, né? Vão ser online, como está tendo agora. A gente está tendo uma conversa, vai ter uma conversa com a Camila sobre o filme Olhe para Elas. O filme Olhe para Elas fala sobre a questão de cinco mulheres
são mais 5 mulheres no documentário, mas na sinopse, né? São 5 mulheres que estão em situação de encarceramento e fala também sobre o recorte de gênero, né? Na questão do aprisionamento de mulheres do Brasil e a relação delas com a maternidade. Então, é um documentário muito importante e ele está disponível na bio do site da MPC Filmes. É só vocês clicarem e a senha Circuito Universitário. Se você não conseguiu assistir, fica lá a dica, porque é um documentário muito bom, ele é muito forte, ele é muito potente também, então eu acho importante vocês poderem assistir e também tem as acessibilidades do filme. Mais uma vez, muito obrigada, Camila. Eu peço para que agora você se apresente para o pessoal aqui da live. E depois que você se apresentar, eu vou fazer uma primeira pergunta para a gente começar o nosso debate, tá bom? Então, fica à vontade que o espaço é todo seu. Então, queria agradecer a Mari, né, pelo convite para participar desse debate hoje. Me apresentando aqui brevemente, né, o meu nome é Camila, né, para aqueles que não me conhecem. Eu sou professora do curso de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, professora na área de Direito Penal e Processo Penal. Também sou doutora em Direito, também pela UFSC. As minhas pesquisas já há muitos anos são dentro da área do gênero e do controle penal. Na minha pesquisa de mestrado, em especial, eu trabalhei com a temática das mulheres encarceradas, né? Foi uma pesquisa muito próxima do que a gente consegue ver nesse documentário. E espero aqui contribuir, né, bastante com esse debate. E passo, então, a palavra aí para a Mari. Muito obrigada, Camila. Primeiro, eu li a sua tese de mestrado e eu achei ela, assim, eu não sei nada do direito, eu não conheço nadinha, mas eu li e eu achei ela maravilhosa, assim, teve muitas coisas que eu não tive acesso a essas informações e pela sua tese eu tive acesso a muitas coisas que a gente não imagina, né, que acontece. Na verdade, a gente sabe que acontece, mas a gente finge que não acontece em relação a essas mulheres. A primeira pergunta, mas é mais um relato, na verdade, que eu queria que você contasse pra gente. Como foi a sua sensação, como foi para você a impressão do filme, né, do documentário, primeiramente, e se você poderia falar um pouquinho pra gente sobre como funciona, aqui em Santa Catarina, como é essa questão do encarceramento feminino, essa questão do recorte de gênero e racial também, que é super importante, que é abordado no filme. Eu queria que você falasse sobre aqui em Santa Catarina primeiro, como que é essa questão histórica aqui. Então, Mari, quando eu assisti o documentário, né, eu fiquei extremamente emocionada, né, com os relatos das mulheres presas, né, realmente são relatos muito tristes. A gente vê que essas mulheres passam por um histórico de muita violência, né, desde a sua infância até o momento em que elas são levadas para o cárcere, onde esse ciclo de violência continua se repetindo, né. Talvez o que seja mais chocante nos relatos que a gente vê dentro desse filme é o fato de que essa violência que essas mulheres já vivenciam desde a infância, agora elas estão repassando, né, essa violência para seus filhos, né? Todos os relatos das mulheres, né, que aparecem no documentário são relatos de mulheres mães, muitas que têm filhos dentro da penitenciária, né? Então a gente vê que esse ciclo de violência ele fica se repetindo, né? A gente tem uma violência que a gente chama de intergeracional, né? E no que diz respeito, né, à questão do cenário, né, do encarceramento de mulheres em Santa Catarina, a gente tem uma situação extremamente semelhante a essa que é relatada no documentário. Na verdade, a situação no Brasil como um todo, né, ela vai seguir esse mesmo padrão. A gente tem sempre um padrão, né, de vulnerabilidades, né, para essas mulheres. São mulheres que elas são, em regra, muito pobres, mulheres de baixíssima escolaridade, que são excluídas, né, do mercado de trabalho formal. Em maioria são mulheres com filhos, são mães solo, que não têm o apoio, né, de companheiros, de maridos, né, para ajudá-las no cuidado com os filhos. Elas têm diversos filhos, né, inúmeros filhos,
são mulheres jovens, né, na sua grande maioria. E no que diz respeito à questão, né, do racismo, né, que você mencionou, a gente consegue ver, né, que o cenário do encarceramento feminino no Brasil é um cenário de mulheres predominantemente pretas. E isso é muito interessante a gente perceber quando a gente olha, né, para a realidade dos estados aqui do sul do Brasil. Né? No documentário a gente vê mulheres do Rio Grande do Sul. Se a gente olha, né, para a população do Rio Grande do Sul, a gente vai perceber que as mulheres pretas e pardas, elas são minoria na população geral do Rio Grande do Sul. Mas quando a gente vai olhar, né, para a população prisional em especial, a gente vê que a realidade é totalmente diversa. Né? As mulheres negras, elas estão sobre-representadas, né, dentro das prisões. Isso fica evidenciado no documentário, né? Quando a gente vê aquelas falas das mulheres, nós vemos que elas são predominantemente mulheres que podem ser classificadas, né, como pretas ou pardas, né, segundo aquele critério do IBGE. Aqui em Santa Catarina a gente vai ter a mesma situação. Quando a gente olha, né, para os dados estatísticos, né, de mulheres encarceradas aqui em Santa Catarina, a gente vai ver, né, que, olha, é menos da metade das mulheres que estão presas que são classificadas como pretas ou pardas. Mas se a gente olhar para a população em geral negra, né, dentro de Santa Catarina, a gente vê mais uma vez que essa população está sobre-representada nos presídios. Isso vale, né, tanto para o cenário da população prisional masculina, né, como para a população prisional feminina. E, na verdade, né, no caso do cárcere feminino, a gente consegue ver ainda mais essa distinção racial, né? Nós temos proporcionalmente, né, mais mulheres negras encarceradas do que homens encarcerados, inclusive. Sim, isso foi bem importante você pontuar, porque eu revi esse filme algumas vezes, né? Porque eu queria estudar mais os relatos e eu anotei alguns assim que mais me assim pegaram e que eu acho que todos eles são bem fortes, mas eu acho que são tipo são bem fortes, mas ao mesmo tempo é importante a gente ver, sabe? Porque eu sinto muito que quando a gente vai falar sobre questão de encarceramento, sobre a questão de pessoas presas, é muito um discurso de a pessoa tá presa porque fez alguma coisa de errado, ela fez alguma coisa para estar ali. E tem uma a primeira, a Kátia, a Kátia Lopes, eu acredito, que as filhas dela falam, né, que antes da mãe dela ser presa, ela falava muito isso. Ela falava que, se a pessoa tá presa, ela tá ali porque ela quis estar, é porque ela fez alguma coisa de errado pra estar ali. Mas quando foi com a mãe dela, ela percebeu que é diferente. Na verdade, são muitas questões para acontecer. Não é aquela coisa que é preto e branco que é passado para as pessoas, né? E é muito cruel, assim, porque elas sofrem, as mulheres que, principalmente, todas as pessoas encarceradas no caso, mas especificamente as mulheres, elas parecem que a violência que elas passam, assim, são muito específicas, tanto na questão do julgamento. Eu peguei o relato da, da Tatiane, isso, da Tatiane. Foi o que mais me pegou quando eu assisti, porque falou que ela foi condenada a 22 anos de prisão por ser cúmplice do assassinato do filho dela, né, que foi feito pelo esposo dela. E ela estava trabalhando na hora que aconteceu o crime. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como funciona essa questão do processo penal, porque parece mais uma, uma violência de Estado, sabe? Ela era uma mulher negra, ela era uma mulher em estado de vulnerabilidade social. Ela não entendo por que ela foi condenada como cúmplice do crime se ela não estava no local do crime e ela estava trabalhando para sustentar a família dela, porque ela não tinha só um filho, ela tinha 3 filhos. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso com a gente, por favor. Então, Mari, esse caso da Tatiane, ele é um caso famoso, inclusive. Né? Quando eu assisti o documentário, assim que vi o nome dela, eu já me recordei de ter visto esse caso anteriormente na mídia. Esse caso, inclusive, ele ganhou uma repercussão internacional, porque a condenação dela chegou a ser levada até a Comissão Interamericana de Direitos Humanos.
né, por uma ONG, que agora não me recordo o nome, e também a Defensoria Pública, né, que estava no caso dela, chegaram a denunciar, né, esse julgamento na Comissão Interamericana de Direitos Humanos por desrespeito, né, a garantias básicas que seriam asseguradas às pessoas, né, que enfrentam um processo penal. Né, para quem não chegou a assistir o documentário, né, o caso da Tatiane ele é um caso bem emblemático, né, porque ela foi condenada pela morte do próprio filho na figura de omissão, né? Dentro do direito penal, isso é aquilo que a gente vai chamar de omissão imprópria, tá? Já vou tentar explicar melhor essa figura, né? Mas ela estava trabalhando, o marido dela era desempregado, ela trabalhava para sustentar o filho, sustentar o marido, né? Sustentar a família. Num dia em que elas não podia deixar os filhos na creche, não podia deixar os filhos com uma vizinha que geralmente cuidava deles para ela deixou os filhos com o marido, o pai das crianças, que tem o dever de responsabilidade em relação aos filhos, assim como ela tem. Não é apenas a mãe que tem o dever de responsabilidade com os filhos, o pai também tem o dever de responsabilidade em relação aos filhos. Ela deixou os filhos com o pai, acreditando que ele cuidaria deles, e quando ela retorna para casa, o filho pequeno dela havia sido agredido e abusado, né, sexualmente pelo pai. Ela o levou, né, imediatamente ao hospital, mas ele, infelizmente, não resistiu. O pai chegou, sim, a ser condenado, né, também por homicídio, e ela foi condenada, né, pela figura da omissão. Né? A ideia é que ela, como mãe, ela tem um dever de responsabilidade em relação ao seu filho. Tanto o pai, né, quanto a mãe tem esse dever de responsabilidade. Assim como policiais, né, têm o dever de responsabilidade, bombeiros, né, salva-vidas. Então, o que a justiça entendeu foi que ela foi negligente, né, foi que ela se omitiu. Ela deveria ter percebido que alguma coisa podia acontecer e nada fez. Saiu para trabalhar e deixou o filho com um pai violento. Né? Esse foi o argumento que foi utilizado no seu julgamento. Mas no documentário mesmo, né, nós ouvimos a fala de uma promotora de justiça que ela foi bastante assertiva, né, em relação a esse caso. Né? Ela diz para a gente imaginar se fosse o contrário. Né? Imaginem que nós tivéssemos o pai, o homem que sai para trabalhar, buscar o sustento para a família, e enquanto o pai estava fora de casa trabalhando, a mãe agride e mata o próprio filho. A gente não consegue imaginar uma situação em que esse pai seria condenado. Né? Não tem uma situação em que a gente consegue pensar que, olha, esse pai foi negligente, ele deveria ter imaginado que a mãe poderia matar o próprio filho. Né? Então, por que a gente utiliza, né, esse mesmo padrão, né, para analisar a conduta da mulher? Né? Então, a gente vê, né, que a responsabilidade, né, pelo cuidado dos filhos ela é colocada inteiramente nos ombros das mulheres. Né? E no sistema de justiça criminal, a mulher ela nunca é julgada unicamente pelos fatos, né, que foram imputados para ela num processo. Né? A gente sempre analisa a conduta social daquela mulher, né, os atos que constituem a sua vida particular. Né, a mulher é muito mais culpabilizada, né, pelas suas condutas sociais do que os homens. Os homens já são culpabilizados pelo fato que foi praticado na maioria das situações. Né? Então a gente consegue ver, né, que tem dois pesos e duas medidas, né, do Poder Judiciário para analisar a responsabilidade criminal, né, de mulheres e analisar a responsabilidade criminal de homens. E esse caso, né, da Tatiane, ele me parece muito interessante porque ele dialoga com vários outros relatos, né, que aparecem ao longo do documentário, principalmente em relação à questão do cuidado com os filhos, né, esse dever de cuidado que deveria ser atribuído às mulheres. Né. A gente tem, né, já uma espécie de consenso social, né, de que as mulheres são responsáveis por tarefas de cuidado. As mulheres são mães, as mulheres são boas esposas, as mulheres são donas de casa. Né? Então, a gente consegue perceber, né, nos relatos dessas mulheres encarceradas essa angústia, né, que elas vivenciam sobre o que vai acontecer com seus filhos, né, agora que elas foram encarceradas. E essa manutenção, né, esse cuidado com os filhos, ela é, segundo diversas pesquisas, a principal causa de depressão, de suicídio de mulheres nas prisões e de preocupações, né, que elas efetivamente carregam consigo. E essa angústia, né, que as mulheres carregam sobre o que vai acontecer com seus filhos quando elas são presas, não é uma angústia que é carregada pelos homens encarcerados. Tá? Com isso eu não quero dizer, né, que os homens encarcerados
né, são monstros, né, ou algo do tipo, né? Não é esse o argumento. Mas é colocado, né, todo um peso da responsabilidade com os filhos, né, com a casa, com a família, sobre as mulheres que não têm, né, a mesma perspectiva em relação aos homens, né? Então, a gente consegue ver, né, que o sistema penal, né, o Estado, ele acaba reforçando essa divisão sexual, e os próprios estabelecimentos prisionais, eles não resguardam, né, para as mulheres o direito delas serem mães, né? Existe todo esse papel social, né? A mulher deve ser uma boa mãe, mas no momento que ela é encarcerada, o próprio Estado retira dela as possibilidades de exercer esse papel de mãe. Sim. E é muito. Eu estava lembrando enquanto você estava falando da questão da responsabilidade e que você vê pelos relatos, assim, que nas visitas até é muito solitário. Você vê que elas são muito solitárias ali. Elas não, nas prisões, né, que são masculinas, né, para homens, elas têm as visitas das mulheres, né, que vão visitar, que vão levar comida. Aqui em Florianópolis, ali na Agronômica, eu acredito que tem uma penitenciária. E quando eu passo de ônibus, assim, às vezes tem as visitas, né? E aí você vê uma fila, assim, de mulheres que estão indo lá para visitar os seus maridos, ou seu companheiro, seus filhos. Mas elas não têm esse apoio, não têm esse apoio familiar, porque também tem a questão do julgamento, né? Do julgamento de que ela é a mãe, toda a questão da culpa. E também tem a questão de que da vulnerabilidade que elas estão, sabe? Porque muitas delas têm, como você disse, né, Camila, todas elas são normalmente assim, tem muitos filhos, muitos filhos. Tem vários casos que eu vi 6 filhos. E elas, além de terem 6 filhos, ou 3, 4, independente, elas estão numa situação de pobreza. E uma das psicólogas, eu acredito que fala que ali o que acontece é o encarceramento da pobreza, na verdade. Um encarceramento feminino e um encarceramento da pobreza. E elas não conseguem ter contato com os próprios filhos delas, assim, por muito, muito tempo. No primeiro relato, que é da Nayane, né? Ela tem 6 filhos, ela foi condenada a 4 anos por furto, roubo e tráfico, né? Ela soma 32 entradas no sistema carcerário. Então, no relato dela, ela disse que ela perdeu a mãe recentemente e ela tem regime fechado. Então, ela não conseguiu o enterro da mãe dela. Então, ela já está com o psicológico extremamente abalado. Assim, ela não conseguiu, né, o enterro da mãe dela. Ela teve uma vida sempre voltada para o crime desde os 15 anos. Então, assim, desde novinha, ela tinha acesso ao crack, tinha acesso a drogas, e ela não tinha apoio familiar, ela não tinha um esteio, ela não tinha condições financeiras, né? E ela tem, desses 6 filhos, os filhos maiores, eles não falam com ela mais. Eles têm raiva dela, porque o companheiro dela conseguiu deixar o vício, né? E ela não consegue não consegue. E aí ela acaba trazendo toda a culpa em cima dela. E ela tá com uma bebezinha. E ela diz que o foco dela agora é conseguir cumprir a pena pra ela conseguir ficar com a, com a filha dela. E ela conta a história dela. Ela diz que quando ela era criança, né? A questão que a mãe dela deixa ela e as duas irmãs dela num abrigo. E depois de um tempo a mãe dela volta pra buscar elas, mas ela só busca as duas irmãs dela, não busca ela. Ela abandona a filha dela lá e ela acaba fugindo. Então ela literalmente cresceu num espaço assim de abandono. Então como fica o psicológico dela, sabe? E é muito de que o defensor público ele fala que não que pelos dados, pelas pesquisas que eles estavam fazendo, o governo, né, estava investindo em algumas prisões o valor financeiro de R$ 4 a R$ 6 por detento. R$ 4 a R$ 6 por ano. R$ 4 a R$ 6 por ano é um sabonete para cada pessoa, para um ano. Então, assim, qual é a visão que essa pessoa ela vai ter de futuro depois que ela sair dali?
sem esse apoio, porque o Estado, esse projeto de Estado, ele não se importa, de verdade ele não se importa, e principalmente com as mulheres, elas não vão ter esse acesso quando elas saírem da prisão. E, ao mesmo tempo que elas são privadas desses recursos básicos, como, às vezes, alimento e tudo mais, como que elas vão ter essa questão do recurso mental, né? Que é da saúde mental delas. Então, eu acho que é uma coisa que não é nem pensada muito nisso. Assim. Aí eu queria perguntar para você se quando acontece da saída delas desse espaço, elas têm, ou existe políticas de acolhimento, ou como funciona? Porque, pelo que parece, ele não tem, assim, a última, uma das últimas mulheres que aparecem, né, que ela dá o depoimento dela, foi a Claire. Ela foi presa por engano. Ela ficou 11 meses, 11 meses, 11 meses presa por engano. E quando ela foi solta, ela foi embora de ônibus. Ela não pagaram nem, não levaram ela para casa, simplesmente largaram ela ali, praticamente, desculpa, a gente prendeu por 11 meses, tchau. E ela feliz, dizendo assim, eu tô feliz porque eu aprendi muito com essa experiência e corta muito o coração ouvir ela falando isso, porque imagina a dor dela, sabe? É, é muito, muito difícil. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, dessa questão das políticas públicas que existem, assim. Então, Mari, na verdade, né, não temos muitas políticas públicas, né, para atender essa população, né. O caso da Clary também me chamou a atenção, né, o fato dela sair sozinha, né, não vai nenhum familiar, né, recebê-la na saída da prisão depois de 11 meses de aprisionamento por engano. Esse caso dela, né, é um caso em que ela sofreu uma prisão ilegal, né, e ela poderia tentar pleitear uma indenização, né, por parte do Estado. Ela teria que ingressar, né, com uma ação à parte, né, para tentar ganhar um valor de dinheiro, para tentar, de alguma maneira, compensar aquele mal que ela sofreu por esse encarceramento ao longo desses meses, né? Porque a gente sabe, né, que o dinheiro não paga, né, essa privação de liberdade. Porém, é a forma, né, que o Estado pode ter para tentar compensá-la. Né? Mas temos muitas situações, né, de prisões ilegais. No caso dela, nós podemos ficar chocados, né, por 11 meses de prisão ilegal, mas tem pessoas que passam anos, décadas, né, encarceradas ilegalmente, né, por engano. E, apesar disso, muitos não conseguem, né, ter acesso a essa indenização estatal. Então, a gente vê, né, em relação à questão das políticas públicas, que as políticas públicas, na verdade, elas já falharam para essas mulheres em todas as instâncias, mesmo antes delas chegarem, né, às prisões. As instituições estatais, né, falharam com elas. As instituições privadas, né, falharam com elas. São mulheres que normalmente não têm acesso a um mercado de trabalho formal. Né? Acredito que mais para frente a gente vai falar mais sobre a questão das drogas, né, do tráfico de drogas. Mas essas mulheres muitas vezes recorrem, né, ao mercado ilícito das drogas porque elas não tiveram acesso a um emprego formal, né, no trabalho lícito. Elas não têm planejamento familiar, né, por isso que a gente vê elas com essas pencas, né, de filhos. E elas vêm de um ciclo de violência, né, uma violência intergeracional. Elas já vêm, né, de famílias desestruturadas, né, desde a época das suas mães, das suas avós. São mulheres que, em vários relatos, demonstram que elas já foram abusadas pelos seus pais, né, abusos sexuais, foram vítimas de violência doméstica, né, por parte dos seus companheiros. E agora, né, aprisionadas, elas temem, inclusive, pela segurança dos seus filhos, que passam exatamente pelo mesmo que elas passaram, né, antes do aprisionamento. Né? Essas mulheres têm receio, né, de deixar os filhos com os companheiros, né, com os pais das crianças, com o receio de que aquelas crianças vivenciem, né, o mesmo ciclo, né, que elas já vivenciaram no passado, né? Até nesse sentido tem uma das histórias que ela é bem emblemática, né, no documentário, que é aquele caso de uma moça jovem, né, de 20 e poucos anos, que ela relata que ela nasceu dentro da prisão, né, que sua mãe havia sido presa já grávida e ela ficou até os 2 anos de idade, né, morando dentro da prisão, um ambiente absolutamente impróprio, né, para uma criança, né, de 2 anos de idade.
E depois que ela precisou ser retirada do ambiente prisional, porque o limite de idade, né, para sua permanência lá era 2 anos, a mãe dela não tinha com quem deixar, não tinha nenhuma estrutura familiar, e ela acabou sendo criada por uma conhecida, uma pessoa que não era um membro da família, né, que na verdade também não tinha uma estrutura adequada, né, para cuidá-la. Aí ela basicamente viveu na rua, né, ao longo desse período. E agora ela repete exatamente a mesma história, né, que ela havia vivenciado, que a mãe dela havia vivenciado. Agora ela também está presa e grávida e com a possibilidade de ter a filha dela, o filho dela dentro da prisão, né? Então repetindo, né, esse ciclo. E um outro ponto aqui que você havia mencionado, né, que eu acho importante a gente frisar, né, é a questão do abandono afetivo, né, da ausência, né, de visitas que essas mulheres, né, não recebem, né, dentro do ambiente prisional. Na verdade, se a gente olhar, né, para a população prisional como um todo, né, pensando tanto em homens como mulheres, a gente sempre tem essa vivência de uma solidão, né, de um abandono afetivo. A solidão não é física, né? Afinal de contas, nós temos celas superlotadas, mas é uma solidão afetiva, né? E esses elementos de abandono, eles se amplificam quando as presas são mulheres, o que mais uma vez, né, vai encontrar explicações nesse dever de cuidado, né, que é atribuído às mulheres. Né, as mulheres, elas seriam supostamente mais propensas a cuidar do outro, né, a se entregar, né, para cuidar do outro. E não é à toa que quando os homens estão encarcerados, a gente vê longas filas, né, de mulheres, mães, esposas, namoradas, né, que vão ali, né, entregar mantimentos, né, tentar evitar que essa solidão afetiva, né, acometa aqueles homens. Mas quando a situação se inverte, né, e quando as mulheres é que estão encarceradas, a gente não vê mais isso acontecendo. Então, as mulheres não recebem, né, visitas, as mulheres são abandonadas, né, pelas suas famílias. E as mulheres relatam isso, né, no documentário, né? Uma das detentas, inclusive, né, menciona que os companheiros visitam apenas pelo primeiro mês, né? Dali em diante, eles já trocaram ela por outra, né? E nunca mais deu as caras na prisão. Então a gente consegue ver, né, que essa ideia, né, de clausura, que já é algo típico do mundo patriarcal, né? Essa coisa da mulher ficar restrita ao lar, restrita ao ambiente doméstico, isso acaba sendo maximizado para as mulheres que são encarceradas. Elas também ficam lá enclausuradas, abandonadas, né, solitárias, né, sem qualquer amparo afetivo. E você também mencionou, né, um dado, né, que é mencionado, né, do documentário por um defensor público, né, que ele diz respeito àquela questão do gasto, né, que o Estado tem, né, com a manutenção dos presos, né. E nessa fala, né, do defensor, ele informa, né, que foi feita uma pesquisa, né, contabilizando os gastos do Estado com vestuário, né, com itens de higiene. Em alguns presídios menores, né, do interior, principalmente, havia esse gasto de R$ 4, R$ 6, né, por preso por ano, né. Então, a gente consegue ver, né, que de fato não existem, né, políticas públicas, né, para a população prisional. A gente tem uma ausência do Estado. Mas no caso, né, dos homens encarcerados, essa ausência do Estado ela acaba sendo, de alguma forma, suprida pelas visitas. Esse é um dado muito importante. As pessoas que vão visitar os homens na prisão, os familiares, as esposas, as mães, as irmãs, levam mantimentos para eles. Levam itens de higiene, levam comida, levam vestuário. Mas as mulheres não recebem visita. Se as mulheres não recebem visita, elas acabam vivenciando, né, de uma forma muito mais considerável essa escassez, né, dos produtos de higiene, né, os produtos básicos, né, para a sua sobrevivência naquele ambiente. Então a gente consegue ver, né, que de fato a situação dos presídios voltou. Eu também acho. Tá Não sei o que conseguindo. aconteceu. Estou te vendo. Então, aqui, ó. Vamos abrir aqui. Peraí. Eu não tô te enxergando, assim, não estou vendo a sua câmera, mas eu tô te ouvindo muito bem. Ixi, não estás me vendo. Deixa eu ver aqui. Mas agora acho que eu estou aparecendo. Não.
Não, deixa eu ver aqui. Aqui dá pra ver. Gente, deve ter sido problema da minha internet, do meu Instagram. Mas se vocês conseguem ver a Camila, acho que isso que importa. Agora inverteu, né? Antes era eu que não te via, agora é você que não me vê, né? Então, agora voltou. Ai, essas coisas de tecnologia, viu? Eu tô me sentindo uma pessoa muito mais velha, porque é difícil. É difícil mexer. Ok, eu aviso vocês, qualquer coisa. Camila, a gente pode voltar pra conversa, então. Porque caiu bem Sim. no meio na hora que você tava falando. Então, eu acho que eu estava falando sobre a questão daquela fala do defensor, né? Sobre a escassez de produtos de higiene, né? Não sei se chegaram a ouvir, né? Tudo que eu tinha falado. Acho que ouviram. Vocês conseguiram ouvir, gente? Sobre a questão da escassez? Acho que sim, porque tava rodando a live antes tranquilo, certinho. Acho Foi que o pessoal conseguiu escutar. nessa hora que desligou aqui para mim. É só mais um ponto que eu ia mencionar ainda para complementar, né, sobre essa questão da escassez, né, de produtos de higiene, é que essa discussão ela ganhou uma grande repercussão na mídia, nas redes sociais, alguns anos atrás, porque foi criado um projeto de lei, né, para combater a chamada pobreza menstrual, né, que visava, né, fornecer gratuitamente absorventes, né, para as mulheres que não tinham condições de adquiri-los. E entre elas estavam as mulheres, né, em situação prisional, né? E esse projeto ele acabou ganhando ainda mais repercussão porque ele foi vetado, né, pelo então presidente da República, Jair Bolsonaro, né? Mas o Congresso Nacional acabou derrubando o veto dele e o projeto, de fato, né, foi implementado. Ele foi publicado. Mas, apesar de publicado, a gente ainda não tem um investimento considerável, né, para tentar acabar, de fato, né, com essa pobreza menstrual, né? Mas esse é mais um fenômeno, né, que a gente consegue ver, né, dentro da realidade das prisões, né, que também afeta, em especial, né, as mulheres, né? No caso dos homens, né, a gente não tem essa problemática, né, envolvendo a menstruação e acaba, né, sendo um ponto bem delicado, né, para as mulheres dentro da prisão. Sim, sim. Até porque eu lembro quando ele conta, né, o defensor, que elas estavam utilizando o miolo de pão, né, como absorvente, assim. E você fica pensando como que isso é possível, mas acontece com muitas mulheres, assim. E antes de eu ver o documentário, eu também não imaginava que é, eu imaginava realidades de pobreza, mas não nesse nível dentro do sistema prisional, sabe? A partir disso, eu também estava com um ponto na cabeça que eu acho que era importante mencionar, que é a violência policial, que muitas delas passaram, assim, na questão dos brigadianos, né, que quando eles vão fazer a efetuação da prisão e tudo mais, eu anotei alguns relatos. Para quem não viu o documentário, eu vou aqui falar para vocês que vou pegar aqui rapidinho. Uhum. Aqui, ó. A Cíntia Cristine, né? E a Andrelina. Elas relatam casos de violência policial, né? Na hora da efetuação da prisão delas. E a Andrelina, ela fala, né? Que ela, quando foram prender ela, quando foram levar ela para encarceramento, o brigadiano, ele bateu, né? Ele quebrou a boca dela, ele bateu nela na frente do filho dela e colocou ela na parte de trás do carro e colocou o filho dela do lado dela como se fosse também uma pessoa presa, né? Ele colocou, o brigadiano colocou o filho dela na parte de trás do carro, gente, na frente da mãe dele. Ela falou que ele levanta as mãozinhas, assim, como se ele estivesse sendo preso uma criancinha pequenininha.
e ela vai para o hospital, né, para arrumar os pontos. Hospital não, ela vai para o departamento de polícia, e aí quando eles vão tratar, deixam o filho dela ali o dia inteiro sentado, assim. E ela fala que acredita que não deram nem comida para ele, deixaram ele ali sentado o dia inteiro esperando. E também tem o caso da Cíntia, né, que ela, quando também foi efetuar a prisão dela, eles batem nela, ameaçam a família dela, né? Ameaçam a família dela e colocam um saco na cabeça dela. Fazem, é tortura, né, gente? Eles torturam as duas, assim. E a Adelaine, ela diz que quando ela se recorda disso, porque ela já efetuou todos os anos, né, dela, ela já tá fora da prisão. Ela diz que ela pensa que quando fizeram isso com ela e quando ela estava entrando na prisão e levam o filho dela embora e não dizem para onde ele vai, porque ela não tem informação, não tem, ela não consegue, ele só leva o filho dela embora. Ela vê isso como uma tortura também, porque na hora dela dar o depoimento, na hora dela dar o relato para o agente, né, para a polícia, para uma forma de pressão em cima dela, assim. Eu achei importante mencionar essa questão da violência policial. Aí eu queria saber se a Camila poderia falar um pouquinho disso pra gente também. Então, esses relatos, né, de violência policial, eles são muito comuns, né? Perdão, fiquei meio rouca agora. Mas esses relatos, eles são muito comuns nas prisões em geral, né? Não apenas no caso de mulheres. E essa é uma crítica muito corriqueira, né, que a gente faz ao sistema penal como um todo. Quando a gente olha, né, para o sistema penal, na teoria ele teria sido criado, né, para punir aqueles que descumprem a lei, né, aquelas pessoas que não respeitam as normas, né, criadas pelo Estado. Mas na realidade, né, se a gente for olhar para as instituições estatais, o sistema penal é sem dúvidas o maior responsável por descumprir a lei. Né? Vamos pensar um pouco na nossa lei de execução penal, por exemplo. A lei de execução penal ela é uma fantasia. Né? Se a gente lê a lei de execução penal, a gente pensa que não, até é bom ser preso, né? Tem várias garantias, né? Tem várias coisas boas, né, que são asseguradas lá dentro, tem trabalho, tem estudo, né, tem incentivos, e na prática, né, a realidade é diametralmente oposta, né, ao que a gente encontra na legislação. E esses relatos, né, de tortura, né, eles são realmente, né, escandalosos e bastante comuns. E em muitos casos a gente não tem um acompanhamento, né, a gente não tem punições, né, para esses agentes estatais que acabaram reproduzindo essas violências, até mesmo, né, porque isso na verdade faz parte da própria operacionalidade do sistema penal. Né, quando a gente vê quais são as funções da pena, né, para que serve punir alguém. Punir alguém serve, pelo menos na teoria, para prevenir novos crimes, para ressocializar o sujeito, né, que é colocado na prisão. Mas o próprio Estado não tem políticas, né, que incentivam a ressocialização, não tem políticas, né, que tentam impedir a reincidência. A imensa maioria das pessoas presas hoje, elas já estão lá várias vezes, já tiveram diversas passagens pelo sistema prisional. Então a gente tem um alto índice de reincidência, né? O Estado ele está falhando, né, nesse dever de ressocializar, nesse dever de impedir que as pessoas, né, retornem para a prisão, né? Então, a gente vê que, na verdade, não é que isso é uma falha do Estado. Né? Na verdade, isso faz parte das próprias funções ocultas, né, do nosso sistema penal. A gente tem algumas funções que a gente diz que são declaradas, né, do sistema. O sistema quer ressocializar, ele quer melhorar a vida do sujeito, mas, na prática, deliberadamente, o sistema age como um reprodutor de violência. E no caso das mulheres, né, isso é muito evidente, porque as mulheres elas são culpabilizadas no sistema penal. Quando a mulher vai até a delegacia relatar um caso de violência doméstica, em muitas situações o relato dela é desconsiderado. Né? Até mesmo no documentário a gente encontra alguns relatos nesse sentido. Né? Me recordo de uma detenta em especial que menciona que já fez, acho que 12 boletins de ocorrência, né, por casos de violência doméstica e que nenhum deles foi para frente. Então, em muitas situações, né, essas mulheres que já estão inseridas nessa violência familiar acabam sendo vítimas de uma violência institucional, né, por parte do Estado. Então, de fato, né, esses relatos de tortura, eles são comuns. A gente já teve, inclusive, também
casos em que o Brasil foi levado a órgãos internacionais por relatos de presos vítimas de tortura policial. Então, essa de fato não é uma novidade, mas são casos realmente muito tristes, né, para a gente lidar. E esse relato, né, que você mencionou, daquela detenta, né, que fala sobre o filho de 4 anos, né, dela, que estava no momento da abordagem policial, né, no momento em que a prisão dela foi efetuada, ela relata, né, que os policiais mandaram o filho levantar as mãos como se ele fosse um criminoso, que ele foi levado até a delegacia no camburão como se ele fosse o criminoso. E esse é um caso, né, que ele deixa muito claro o próprio desrespeito, né, do Estado para as funções que ele que ele diz, né, que queria cumprir, né, com a pena. Um dos princípios básicos, né, dentro do direito penal, do processo penal, é que a pena ela não deveria ultrapassar a pessoa do condenado. E a gente vê, né, pelos relatos desse documentário, que acontece exatamente o oposto. As famílias dessas mulheres são absolutamente destruídas depois das suas prisões. Né? A gente vê famílias despedaçadas, né, desestruturadas. Cada filho vai para um canto. Né? Um filho vai ficar com a avó, outro vai ficar com a irmã, outro vai para um abrigo. Né? Então a gente vê, né, que certamente, né, não é apenas o aprisionado que é vítima do sistema penal. Toda a sua família, né, todos as suas pessoas mais próximas também vivenciam essa pena. Né? Então esse é mais um retrato, né, dessa violência que é decorrente, né, desse nosso sistema. A Caroline, ela diz assim, que ela conhece esse caso também, que ele é muito triste. Realmente, assim, quando muitas delas, na verdade a maioria delas, elas falam que desde pequena elas sofrem essa violência. Né? E você vê também que a segunda mulher que ela faz o depoimento dela, a Adelaide, que ela foi condenada a 30 anos, né? Ela disse que quando ela era criança, ela foi abusada pelo padrasto dela. E o marido dela abusou das filhas dela, ela se separou dele e casou com outro, e o outro batia no filho dela, né? E ela foi presa, né? E ela disse que ela tem muito medo pelos filhos dela, assim, pela família dela que tá lá fora. Ela tem 6 filhos também. E uma delas tem síndrome de Down. Então ela disse que ela foi presa por acusada, né, de ser mandante de homicídio e verificação criminosa. Mas ela explica o que aconteceu, na verdade, quando ela trabalhava, né, na parte do tráfico de drogas, e ela tinha um patrão, né, ela disse que tinha um patrão, e na hora do crime, que eles ficavam na casa dela, né, que eles faziam as coisas na casa dela. Sim, ela foi presa por, né, por deixar eles fazerem as coisas na casa dela. E quando ela diz isso, eu fico pensando como é muito. Eu não sei exatamente a palavra, mas é muito. O peso das coisas é muito estranho. Assim. Ela pegou 30 anos de prisão, né? E aí ela disse que ela fazia isso para alimentar a família dela. Assim. Ela tinha que dar comida para casa. E você vê muitas pessoas, quando você fala disso, tem um discurso de, mas tem trabalho, você vai lá e você trabalha. Você vai lá e você tem oportunidade, porque a oportunidade é igual para todo mundo, sendo que não é assim. Não é assim, a oportunidade não foi e não é igual para todo mundo. E muitas delas, a maioria delas, todas elas, na verdade, tiveram que ir atrás de outros recursos para conseguir sobreviver. Para conseguir ou sobreviver ou manter os filhos delas vivos, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho disso com a gente, Camila. E obrigado, Carlos, por me avisar do áudio, que realmente estava longe atrás de mim. Então, Mari, esse Obrigada, caso Camila. da Adelaide, né, um dos casos mais tristes, né, que é relatado no documentário, né, um dos casos que deixa a gente mais sensibilizado,
Ela aparece em vários momentos do documentário, né? E talvez a parte que me parece mais sensível é justamente a parte final, em que ela recebe a visita, né, dos filhos dela, e a gente consegue perceber, né, essa angústia, né, que ela vivenciava, né, pela violência que os filhos dela poderiam estar expostos por estarem, né, vivenciando, né, com o pai. Né, e ela alega, né, que o pai já teria batido no filho, né, já tinha casos de abuso na família, e ela tinha muito medo pela filha dela com síndrome de Down, né, também. Então, sem dúvidas, esse foi um dos casos que me deixou mais emocionada, né. E ela ressalta, né, o caso dela, quando ela traz essa informação de que ela começou a traficar, né, para sustentar a família, né, ela não tinha acesso ao mercado de trabalho formal e acabou recorrendo ao tráfico de drogas, né. Em outros relatos de outras detentas, a gente vê casos de mulheres que foram presas por furto de alimentos, né, o caso de uma moça que foi presa por ter furtado alimentos dentro do supermercado, uma mamadeira, né, para o filho e alimentos. Então, mais uma vez, a criminalização da pobreza, né, aparece nesse ponto. Mas algo que me parece constante, né, em vários dos relatos dessas mulheres é o envolvimento no tráfico de drogas. Então, eu acho importante, né, a gente falar um pouco, né, sobre essa relação, tá, entre o encarceramento feminino e a questão das drogas. Se a gente for olhar, né, para os dados nacionais, para os dados do Brasil, que são dados que se repetem também individualmente nos estados da federação, a gente vê que a imensa maioria das mulheres encarceradas estão presas por crimes relacionados à lei de drogas. Inclusive, esse dado ele até surpreende, porque se a gente for olhar para os dados, né, de aprisionamento masculino de homens presos, tem muitos homens presos por envolvimento com drogas, sem dúvidas, mas a maioria dos homens encarcerados estão presos por crimes patrimoniais. Né? Se a gente somar os crimes de furto e roubo, aí a gente vai ter, né, o grosso, né, dos homens encarcerados. No caso das mulheres não é assim. No caso das mulheres, o envolvimento com crimes relacionados ao tráfico de drogas, ele é muito maior, né, do que os demais crimes, inclusive maior do que os crimes patrimoniais, né? Esse caso da Adelaide, inclusive, né, e o caso de outras detentas que aparecem, elas acabam sendo aquilo que dentro da estrutura, né, do mercado ilícito de drogas é chamado de bucha, né? Aquela mulher que ela, ou aquela pessoa que estava no local em que houve, né, uma operação policial e pelo mero fato dela estar lá, ela acabou sendo aprisionada e também acusada, né, da prática daquele crime. E o que a gente verifica, né, é que essas mulheres recorrem a essa indústria das drogas, né, para elas se manterem, né, para elas conseguirem sustentar suas famílias. E, inclusive, né, o tráfico de drogas, ele serve, né, para que essas mulheres elas consigam continuar mantendo aquelas funções de cuidado. Uma mulher que ela trabalha no tráfico de drogas, ela pode continuar dentro de casa, pode continuar cuidando dos filhos, pode continuar atuando, né, como dona de casa. Então a gente consegue ver uma reprodução também dessa divisão sexual do trabalho dentro, né, do esquema também do tráfico de drogas. Né? Ela continua dentro do lar, exercendo, né, as suas tarefas domésticas, apesar de estar envolvida, né, com essa vida do crime, né? E talvez algo que explique, né, o fato de termos tantas mulheres encarceradas, né, por tráfico de drogas é justamente o maior rigor, né, que a gente tem com as legislações de proibição das drogas. Né? Isso tem a ver com toda a questão relacionada à guerra às drogas. E também, é claro, né, o fato dessas mulheres serem alvos mais fáceis, né, para a repressão estatal, fazendo aqui uma comparação, né? Essas mulheres que são presas, elas são pessoas que têm um posto baixo, normalmente, né, dentro da estrutura do tráfico de drogas. A gente não está pensando aqui em grandes traficantes. São mulheres muito pobres, né, que recorreram àquilo para conseguirem a sua manutenção financeira. É como se a gente quisesse prender, né, quem vende bebida alcoólica e ao invés de eu prender o dono da fábrica de cerveja, eu vou prender o dono do bar, né, que está vendendo ali cerveja para o pessoal. É basicamente isso que acontece, né, com essas mulheres.
Sim, sim, é bem isso, assim, questão do tráfico, eu acho que é a defensora pública que fala, eu não lembro. Ela comenta que a prisão é dos pequenos, né? Não é do grande, não é do dono de helicóptero, não é, é dos pequenos traficantes, assim. E tem um comentário aqui, uma pergunta, na verdade, da Júlia Kiko. Ela diz assim: quais medidas vocês acham que podem ser feitas para apoiar a reintegração das mulheres após a liberação e reduzir a chance de reincidência? Aí eu peço para a Camila trazer para a gente. Então, Júlia, na verdade, né, essa é uma pergunta muito difícil, né? Muito complicada, né, para te responder. Mas é realmente muito complicado, porque a gente não tem, né, medidas nesse sentido. O ideal, né, seria tentar pensar em maneiras de integração dessas mulheres ao mercado de trabalho, né, tentar pensar em maneiras de dar um melhor planejamento familiar. Esse seria um passo que me parece fundamental, né, quando a gente vê que essas mulheres estão sempre com muitos filhos, em famílias desestruturadas, né, se a gente tivesse um melhor planejamento familiar, né, isso já ajudaria bastante, né, a tentar reduzir um pouco os males, né, que são causados por esse aprisionamento. Um outro ponto que me parece também importante, né, de ser mencionado, não seria propriamente uma medida voltada à população prisional, mas sem dúvida, se nós tivéssemos o acesso à liberação do aborto no Brasil, a gente teria uma realidade muito diferente, né, quando a gente pensa também nesse cenário de mulheres com dezenas de filhos, né, e essas famílias, né, largadas, né, à própria sorte, né, em que o Estado simplesmente, né, não nada faz, né, para tentar melhorar, né, a vida dessas pessoas, né? Aquela discussão que a gente já tem há muito tempo quando falamos, né, sobre a questão do aborto, né? A gente se importa com a vida enquanto ela está dentro do útero, né? No momento em que a mulher põe aquela vida, né, entre nós, né, na sociedade, as pessoas em geral, né, já não têm mais nenhuma preocupação, né, em dar condições, né, para que aquela mulher, para que aquela família consiga manter aquela vida. Então, esse é um ponto que também me parece muito importante. Mas em relação, né, a políticas públicas, né, que poderiam ser uh, empreendidas para tentar melhorar essa situação, me parece que algo fundamental é a gente retirar a visão repressiva com a qual a gente normalmente encara essa a maneira, né, como a gente lida com a criminalidade em geral. Se a gente vai olhar, né, para políticas públicas de maneira geral, a gente vai ver que existem vários tipos de políticas públicas que podem ser implementadas. E no que diz respeito à criminalidade, né, ao fenômeno da criminalidade, a gente sempre escolhe, o Estado, né, sempre recorre à punição. Essa parece ser a única resposta possível, né? E nós conseguimos ver, né, que essas mulheres não necessariamente, né, precisariam estar presas em muitas situações. Se a gente for pensar na possibilidade da descriminalização das drogas, essas mulheres, praticamente todas as mulheres do documentário, seriam libertas. Né? A descriminalização das drogas, sem dúvidas, já seria um caminho fundamental para que a gente reduzisse o encarceramento feminino e o encarceramento masculino também. A gente teria um impacto fundamental, né, na superlotação carcerária no Brasil se a gente mudasse a maneira como a gente lida, né, com a questão das drogas. Um ponto, né, que não nos cabe, né, aqui nesse momento, né, que a gente está falando principalmente sobre a questão das mulheres, então não vamos aprofundar a questão das drogas, mas a gente consegue perceber que os danos que são produzidos pelo combate às drogas, né, pela política estatal de guerra às drogas, são danos muito maiores do que os danos produzidos pela droga em si. Uma pessoa que vai lá e consome, né, maconha, consome cocaína, pode ter danos à sua saúde? Pode ter danos à sua saúde, mas não se comparam aos danos estruturais que são causados pela política estatal de combate, né, a essas drogas. Então, esse já é um ponto que me parece que seria o ponto de partida, né, para a gente lidar, né, com essa questão do encarceramento no Brasil. Pensar tanto do ponto de vista do planejamento familiar, como do ponto de vista da descriminalização das drogas. Esse é o primeiro passo, né, para a gente conseguir modificar, né, a maneira como a gente vem lidando, né, com a população prisional.
Sim, foi perfeita a sua colocação, Camila. Aqui o pessoal está comentando também, ó. A Caroline, ela também falou que verdade, Camila, muito bom falar sobre o aborto, que ainda é tratado sobre a ótica religiosa. E eu achei super importante você comentar isso, assim, na questão do aborto, na questão da estruturação, da questão da família, de direitos básicos, né? Porque não tem como você colocar as pessoas em caixinhas, assim, de foi preso porque fez, porque quis, sendo que elas não tiveram acesso à educação, elas não tiveram acesso à família, não tiveram acesso a nada praticamente, foram negados os direitos humanos, e são ainda dessas mulheres, sabe? Elas não deixam de serem pessoas, as pessoas que estão nas prisões não deixam de ser pessoas. E é importante ressaltar a questão do recorte de gênero, a questão do recorte racial, de tudo, assim, porque não são coisas separadas. Na verdade, a política, elas conversam com tudo isso, assim, que você falou, e eu achei perfeita a sua colocação em relação às políticas públicas, né? Pessoal, eu queria agradecer, porque já passou o nosso horário um pouquinho. Na verdade, passou, mas a conversa ela foi maravilhosa, assim. Eu queria ficar mais, porque se deixasse a gente ficasse aqui, eu ficaria escutando a Camila por mais 1 hora, 2, 3 horas. Mas, infelizmente, tem que encerrar a live. Eu quero agradecer a presença de todo mundo, assim, todo mundo que participou, todo mundo que comentou. Agradecer a Camila por ter aceitado esse convite. Camila, não estou te vendo, eu estou muito triste, que eu queria estar te vendo, mas eu queria agradecer pela sua presença, pelas suas colocações e por você ter disponibilizado um pouco do seu tempo aqui com a gente hoje. E, pessoal, só para lembrar vocês, semana que vem, para quem está aqui em Florianópolis, segunda-feira, no CFH, às 6 horas da tarde, a gente vai ter a nossa segunda sessão presencial do Cinema em Movimento, com a exibição do filme Van Gogh Laclanô, com a presença da Edna, que ela vai falar com a gente sobre o filme. Ela é do cinema, ela é pertencente do povo Caigan, e o Van Gogh Laclano, ele aborda o tema da luta contra o marco temporal e o resgate do povo Xoclen, Laclano Xoclen, aqui no sul do Brasil. Vai ser super importante a presença de vocês lá, e quem for vai ter horas complementares, o que é melhor ainda. E é isso, Camila, fica o convite também para se você quiser ir na sessão, vai ser perfeito, sei lá. E muito obrigada mais uma vez, pessoal. Vai ter outras lives, então fiquem ligados no Instagram do Cinema em Movimento SC, que não pôde fazer a live hoje por questões técnicas que eu vou abordar para ver como que eu vou conseguir realizar as lives por lá. Então, a nossa primeira live super especial foi aqui nesse Instagram. Muito obrigada, pessoal. E é isso, até a próxima. Tchau, Camila. Obrigada, Mari. Espero te rever aí em outras vezes. Também agradeço aí todo o pessoal que está assistindo, né? Vi aqui alguns alunos meus, né? Fiquei feliz aqui de vê-los. E agradeço bastante pelo convite. Também vou tentar comparecer aí nas próximas. Fico muito feliz. O pessoal tá te mandando muitos beijos e agradecendo aqui nos comentários. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.